Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o batismo. O batismo cristão não é um sacramento como ensina a Igreja Católica. A palavra sacramento não existe no Novo Testamento. Provém do latim e significa um meio de alcançar a graça divina. Jesus não nos deixou nenhum sacramento, e sim duas ordenanças. Primeiro, o batismo nas águas. Segundo, a ceia do Senhor. O batismo cristão teve início com Jesus. Ele foi o primeiro a ser batizado por João Batista. João era chamado Batista ou Imergidor por causa do batismo que Deus lhe ordenara fazer. Esse batismo, conhecido como o batismo de João, ou de arrependimento, ou seja, era voltar-se atrás, abandonar os maus caminhos e voltar para Jesus, reconhecendo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e através dele se achegar ao eterno. Esse batismo envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás, está lá em Efésios 2:2, para o senhorio de Jesus e da sua palavra, está em Atos 26:18. E o arrependimento foi a mensagem básica da pregação dos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e deve ser continuado até hoje pregando o batismo do arrependimento, o arrependimento dos pecados. E esse batismo de arrependimento feito por João era temporário, pois visava preparar para receber Jesus, fazendo a transição da lei e dos profetas até o Evangelho. Então, o batismo de João era para quem queria se arrepender e ser salvo. O batismo de Jesus era para quem já se arrependeu e está salvo. E Jesus não necessitava desse batismo, mas se submeteu ao batismo realizado por João para cumprir toda a justiça, se identificar com os pecadores e se associar com o movimento da parte de Deus pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Então, como deve ser o batismo? O mais correto é o batismo por imersão, mergulhar ou imergir. Mas não podemos descartar em casos extremos, no caso de doença ou pessoa à beira da morte, o batismo por aspersão ou por borrificação, que vale a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Então, vemos que o batismo de Jesus foi por imersão, assim como o batismo do eunuco lá feito por Filipe, através das expressões, desceram a água ou saíram das águas. E em nome de quem a pessoa deve ser batizada? O próprio Jesus determinou que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas igrejas que batizam somente em nome de Jesus, baseadas no livro de Atos dos Apóstolos, que falam do batismo em nome de Jesus. Devemos levar em conta que esses textos do livro de Atos falam do batismo realizado na autoridade de Jesus, envolvendo, portanto, toda a Trindade. Então, eu entendo que o mais correto seria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está escrito lá em Mateus 28:18, quando Jesus determina que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não deve ser batizado? Não deve ser batizado todo aquele que não confessar Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida. Crianças recém-nascidas e aqueles que não atingiram a idade da razão ou não têm consciência do pecado. O batismo de crianças não tem nenhum respaldo bíblico e acaba criando uma confusão na mente das pessoas. A criança ainda não pode crer, e crer é um ato de fé. E ninguém pode exercer fé no lugar de outra pessoa, porque cada um é responsável por si diante do Eterno. Está lá em Romanos 14:12. A salvação é individual, está lá em Ezequiel 18. E a criança responde pela sua inocência, que está lá em Lucas 18, do 15 ao 17. Então, se uma criança morrer sem a consciência do pecado, automaticamente estará salva. Nas igrejas evangélicas, nós temos como costume apresentar as crianças recém-nascidas ao Eterno, conforme o desejo dos seus pais, consagrando-as e orando para que a bênção de Deus repouse sobre elas e as livre de todo mal. Trata-se de uma tradição judaica, pois o próprio Jesus, com 8 dias de nascido, foi apresentado no templo e consagrado, como está escrito lá em Lucas 2, do 21 ao 24. Quem deve ser batizado? No livro de Atos, há uma pergunta sobre a condição para o batismo. A resposta é: o batismo é lícito a todo aquele que crê e confessa Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida. No livro de Marcos, deixa bem claro que significa aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não quem não for batizado não será salvo. O batismo nas águas não é tábua de salvação para ninguém e também não lava os pecados de ninguém. Agora, aquele que crê, tem a certeza da salvação e não se batiza, está desobedecendo uma ordenança de Jesus. E desobediência é pecado, e pecado conduz a sofrimentos e males. O batismo nas águas só deve ser ministrado a quem já se rendeu à soberania e ao senhorio de Jesus,
e que tem experimentado o arrependimento dos pecados. Tem a certeza do perdão e da salvação. Toda pessoa que já passou por essa experiência sente um desejo enorme de selar sua fé pelo testemunho público do batismo. A Bíblia nos mostra vários exemplos, e todos os que criam eram salvos e batizados. Está lá em Atos dos Apóstolos. O batismo nas águas não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. No entanto, todos devem orar pedindo o batismo no Espírito Santo. O ato do batismo é um momento de alegria e festa, tanto na terra como no céu. É um ato solene, festivo, de grande importância para a pessoa que está se batizando, para a sua família e para a igreja que a recebe. Quando a pessoa desce às águas do batismo e é coberta pelas águas, declara que ao crer em Jesus morreu para o mundo e foi sepultado pelo pecado, sepultado com Cristo. Simbolicamente, quando ele sai das águas, está declarando que surgiu uma nova pessoa em Cristo. Assim, o significado do batismo é o sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando nós batizamos, estamos declarando que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos arrependemos, cremos pela fé e aceitamos o seu sacrifício como o único meio de salvação dos pecados. Então, portanto, uma das finalidades do batismo é dar testemunho público de fé e salvação em Jesus Cristo. Fazendo isso, declaramos publicamente a quem pertencemos. Então, para você entender, você vai ter direitos e deveres. Agora, para concluir a nossa história, o batismo cristão começou com Jesus. Não é um sacramento, mas sim uma ordenança. Deve ser feito, preferencialmente, ser feito por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mais importante, o batismo não é para a salvação, o batismo é para os salvos. Eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declaro para você, ainda dá tempo.